Hora de voltar ao vivo para as ruas de São Paulo, falar um pouquinho de movimentação política envolvendo o governo federal. O presidente Lula deve se reunir amanhã com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E entre os assuntos a serem tratados por eles está a questão da licitação do túnel Santos-Guarujá. A Beatriz Manfredini está por dentro dessas articulações e vai nos atualizar agora. Bia. A gente tinha contado aqui no Jornal da Manhã há algumas semanas, lá no finzinho de janeiro, né, Lívia, que esse encontro poderia acontecer. Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, antes inclusive de ser escolhido para presidente, fez um jantar de políticos aqui em São Paulo, inclusive na presença do governador Tarcísio de Freitas, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que cuida dessa questão, tinha conversado com Tarcísio sobre a possibilidade dessa reunião entre Tarcísio e o presidente Lula. E na época, Tarcísio teria dito que estava disponível para conversar com o presidente. Bom, foi aí que a articulação desse encontro, então, começou e agora ele foi marcado para amanhã, quarta-feira. Isso porque Tarcísio estará na capital federal, estará em Brasília para uma reunião entre os governadores dos estados endividados, tanto com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quanto também com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí, aproveitando a agenda, então, sobre os estados endividados, Tarcísio vai conversar com o presidente Lula. Os detalhes finais, como horário, ainda estão sendo acertados, mas o fato é que a conversa entre os dois terá como tema, então, o túnel Santos-Guarujá. Esse túnel, ele é a maior obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, né? É uma obra que está sendo realizada em conjunto entre o governo federal e também o governo do estado. E falta saber, então, qual dos dois entes, se é o governo federal ou se é o de São Paulo, que vai soltar a licitação dessa obra. No dia 31 de janeiro, uma comissão mista foi instaurada justamente para discutir o assunto. Essa comissão tem membros, né, tanto do estado quanto do governo federal, tem diversas entidades e dali deve sair um parecer. Mas a verdade é que o acerto mesmo de quem vai soltar a licitação vai sair a partir dessa conversa, desse acerto político entre Lula e Tarcísio. A agenda do Ministério de Portos e Aeroportos diz o seguinte, que o edital da obra deve ser divulgado entre julho e agosto deste ano e que o leilão deve ser realizado em outubro. Mas o governo de São Paulo argumenta que se trouxer a licitação para cá, para o estado, consegue fazer isso de forma mais célere, mais rápida e adiantar esse calendário que é de interesse do governador Tarcísio de Freitas. Então são essas arestas, esses detalhes que serão acertados então amanhã em Brasília em conversa entre Tarcísio e Lula. Lembrando, né, que Tarcísio, eu falei então que ele estará em Brasília não para isso exatamente, mas estará lá para uma reunião com outros governadores dos estados endividados para falar sobre os vetos do próprio presidente Lula ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Lula vetou 11 medidas e os governadores vão articular, tanto com o Hugo Motta quanto com o Davi Alcolumbre, a derrubada desses vetos. Então, no mesmo dia, Tarcísio participa de reuniões para derrubar vetos de Lula e de outra com o próprio presidente Lula para acertar, então, os detalhes finais da licitação do túnel Santos-Guarujá, Lívia. Muitos assuntos importantes. Vamos ver como tudo isso vai caminhar com a sua ajuda, com as suas apurações. Obrigada, Bia.